Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Essa é a nossa leitura bíblica para a nossa meditação na manhã de hoje, que fala sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Amém? Que você possa pegar sua Bíblia nessa manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor nessa manhã. Amém? Bom dia, deixa eu me apresentar, né? Você que já chega novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, né? Me chamo André e todas as manhãs compartilho aqui o meu devocional diária, a minha busca em intimidade por Deus, né? Orando, lendo a palavra do Senhor e compartilho isso aqui com vocês, que a gente a cada dia possa, né, se afirmar em Deus mais e mais e ter o hábito de ler a Bíblia, né? Pois a Bíblia é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, né? Ela liberta, né? Diz assim a palavra do Senhor: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então precisamos meditar na palavra do Senhor. E trago tudo isso aqui todas as manhãs para mim e sua vida nessa manhã. Você tem o hábito de ler a Bíblia? Me conte aí nos comentários se você faz o uso da sua Bíblia, se você tem uma Bíblia. Gostaria muito de saber. Amém? Que você possa, né, comentar aí nos comentários para que eu possa ficar sabendo se você vai comigo nessa manhã ler a palavra do Senhor. Comenta aí, eu vou ler a Bíblia. Você que não tem uma Bíblia, comenta, eu vou comprar a mim em nome de Jesus. Pois como os filhos de Deus, precisamos ter conosco uma Bíblia. Ela que é a nossa arma cristã. E não só ter conosco a Bíblia, como também fazer uso dela. Meditar na palavra do Senhor, ler, né, buscar a Deus conhecimento e viver o que Deus deixou para nós. E tudo isso acontece quando a gente busca intimidade diária por Deus, pois precisamos de Deus todos os dias em nossas vidas. Eu sempre falo isso aqui, né? Todos os dias a gente tem o nosso alimento do corpo, que é o café da manhã, o almoço, a janta, e o nosso alimento espiritual, como é que está? A oração, a leitura da palavra, o jejum, tudo isso é alimento espiritual e precisamos praticar diariamente, buscar fortalecer o nosso espírito. Amém? E esse canal aqui é para isso, para que a gente fortaleça o nosso espírito todas as manhãs, pois a palavra do Senhor vai dizer, né? Orai sem cessar, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada. Qual é a tua preocupação nesse dia? É um trabalho? É uma cura numa enfermidade? É uma cura num vício de alguém da tua família? Eu quero te dizer, busca a Deus em primeiro lugar. Começa teu dia orando, buscando o Senhor, lendo a palavra do Senhor, entregando teu dia, tuas preocupações ao Senhor, né? Pois com Deus o fardo é leve e suave, né? Assim como diz a palavra do Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Deus é fiel para cumprir nossas vidas. Então, para isso, a gente precisa praticar e viver o que Deus deixou para nós. Amém? Então, busca a Deus verdadeiramente. Acorda de manhã, já faz tua oração, entrega teu dia a Deus, pois o amanhã a Deus pertence. Só Deus é que sabe o que nos espera lá fora, não é verdade? Então, para que a gente tenha livramento, que a gente tenha proteção divina, a gente precisa estar sempre aos pés do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: orai sem cessar. Então, a oração de hoje que a gente está fazendo serve para nos blindar e nos proteger para hoje. Amanhã já é outro dia, então já é outra oração. A gente não se alimenta todos os dias, café da manhã, almoço, janta, lanche. A oração tem que ser assim também. Tem que ser diariamente, né? Assim como diz a palavra do Senhor, orar sem cessar. Então temos que orar todos os dias, estar sempre em constante oração, né? Sempre aos pés do Senhor, pois é quem sabe de todas as coisas em nossas vidas, né? Sabe o que nos espera aí nesse mundo. Então, para que a gente possa estar sempre coberto, né? Protegido, precisamos estar sempre aos pés do Senhor. Amém? Vamos para a leitura de hoje. Já abriu sua Bíblia aí nessa manhã? Me deixe saber, me comente aí se você vai ler comigo, né? A palavra do Senhor nessa manhã. Gostaria muito de saber se você está com sua Bíblia aí nessa manhã aberta, no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 40. Como os filhos de Deus, vamos juntos meditar na palavra do Senhor nessa manhã, né? Como é bom começar o dia da melhor forma, orando, buscando ao Senhor. A paz de espírito não tem preço, minha gente. Como é bom a gente estar em paz. Estar em paz
não quer dizer que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter luta nos dia a dia. Pelo contrário, a gente vai ter, pois a gente está aqui nesse mundo, assim como diz a palavra do Senhor, no mundo tereis aflições, mas confia em mim, eu venci o mundo. Mas quando a gente está com Deus, conectado com Deus diariamente, não há problema no mundo que tire a nossa paz, pois a gente tem a certeza que Deus está conosco e que a gente vai vencer em nome de Jesus. Amém? Assim como tem uma música que fala, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então creia, confie, busque ao Senhor, medite na palavra do Senhor, se apegue a Deus, né? Pois tenha certeza que o nosso caminhar será em paz. Amém? Então, a palavra do Senhor nessa manhã vai dizer assim, né? Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, que vai falar sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Amém? Quando Jesus voltou, uma multidão a recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Então, né? Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Uma multidão o comprimia, né? Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Então, era muita gente ao redor de Jesus, né? E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastava tudo o que tinha com os médicos. Veja o sofrimento dessa mulher, né? Uma mulher que sangrava há 12 anos e não tinha médico, não tinha remédio que a curasse. Ela já tinha gastado muito, né? Aí diz aqui, né? Mas ninguém pudera curá-la. Médico, remédio, nada tinha curado essa mulher. 12 anos em hemorragia, imagine, né? Então, ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Glória a Deus. Ali aconteceu um milagre na vida daquela mulher, né? Porque ela creu, ela confiou em Deus, que Deus é o Deus das causas impossíveis, né? Qual é o teu impossível nessa manhã? Que você possa botar o teu impossível nas mãos de Deus, pois o que é impossível para a gente é possível para Deus, nosso Pai, o nosso Criador, que tudo pode. A palavra do Senhor vai dizer: tudo é possível ao que crê. Amém? Então, lendo a palavra do Senhor, orando, buscando, que a gente vai aumentar a nossa fé. A palavra do Senhor vai dizer: se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, por mais pequena que seja a nossa fé, mas é o suficiente para que a gente obtenha vitórias. Amém? Então, essa mulher hemorrágica, ela não tinha mais o que fazer na vida dela, já tinha gastado com médicos, com remédios, há 12 anos sofrendo, mas até que um dia ela botou sua fé verdadeiramente em Deus, né? Ela creu que Deus podia curar ela. Então, quando a gente crê, o impossível acontece, pois nada é impossível para Deus. Amém? Que você possa se apegar nessa palavra nessa manhã e que você possa botar o teu impossível nas mãos do Senhor. Muitas das vezes a gente fica, né, martelando numa coisa, tentando, quebrando a cabeça, noite sem dormir, né, tentando resolver, mas às vezes a gente está tentando resolver da forma errada. A gente está colocando nas mãos do Senhor? Coloque nas mãos do Senhor e descanse, pois você vai ver a obra acontecer. Amém? Então foi assim que essa mulher fez, né? Ela colocou o impossível dela nas mãos do Senhor, né? Aí tá dizendo aqui, ela chegou por trás dele, né? Deus estava no meio de uma grande multidão, muita gente ali tocando Jesus, né? Muita multidão, você já imagina como é o aperto, né? Mas essa mulher, ela foi com a intenção, né? De ser curada, né? Então, ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Então ela foi com fé que Deus podia curar ela, né? Ela já tinha tentado de várias maneiras, mas não tinha sido curada. Mas ela, sabendo que Jesus ia passar ali naquela cidade, ela foi até Jesus, né? Então, ela tocou, né? Imediatamente, né? Cessou sua hemorragia quando ela tocou nos mantos de Jesus, né? Nos vestes da roupa de Jesus. Apenas um pedacinho ela tocou, pois era muita gente, né? Aí tá dizendo aqui, ó. Imediatamente
cessou sua hemorragia. Glória a Deus, pois nada para Deus é impossível. Amém? Aí está dizendo aqui, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Jesus sentiu, né, saindo virtude dele. Aí diz aqui, como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão aglomera e te comprime. Então era muita gente, né, ao redor dele, então muita gente estava tocando, mas Deus sentiu uma pessoa tocando de forma diferente. Era uma forma que estava pedindo, né, milagres, curas, né? Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantemente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé lhe curou. Oh, glória! Aleluia! Que a gente possa ter fé igual a fé dessa mulher, que a gente possa crer, confiar no Senhor, que Deus possa pode fazer o impossível em nossas vidas. Amém? Então, né, segue aqui. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, né? Então, como a gente pode, né, que a gente possa se apegar nessa fé dessa mulher, ela que sofria 12 anos, né? Então, veja, 12 anos não é 12 dias. Quando a gente põe nas mãos do Senhor, a obra acontece. A gente se preocupa, a gente fica tentando resolver, né? Como eu já falei, mas às vezes a gente quer resolver da nossa forma. E da nossa forma, às vezes, tem coisas que a gente não consegue. Então, que a gente possa, nessa manhã, se apegar a essa palavra dessa mulher, né? 12 anos sofrendo. E quando ela colocou, né, nas mãos do Senhor, quando ela buscou a Deus, ela creu que Deus podia curar. A cura aconteceu na vida dela. E assim também na minha vida e na sua vida. Amém? Que a gente possa colocar os nossos impossíveis nas mãos do Senhor, seja qual for o impossível, né? Uma falta de emprego, se você se encontra desempregado, se você está com alguma enfermidade, né? Se está com alguém da sua família nos vícios, eu quero te dizer que Deus é o Deus das causas impossíveis, que a gente possa fazer uma oração verdadeira, entrar em nosso quarto, ajoelhar, clamar ao Senhor e dizer: ó oh, Deus, nada para ti é impossível. A gente tem que clamar ao Senhor, a gente tem que orar com o coração, né, contrito para Deus, apresentar a Deus as nossas causas e tenha certeza que Deus vai fazer a obra, né? Pois Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Deus não muda, não é verdade? Então, o que Deus fez na vida dessa mulher, Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Eu aproveito aqui o momento e quero te dizer que Deus também é o médico dos médicos, né? Na vida do meu pai, eu alcancei uma graça na vida do meu pai. No ano de 2020, o meu pai foi diagnosticado com um câncer na próstata e estava maligno, já estava lá um tumor maligno, né? Meu pai começou a ter problemas, passou a não estar urinando, fechou o canal da urina, foi para o médico, ali começou a fazer os exames, diagnosticou câncer, né, na próstata. Mas o Deus que eu creio, Ele é o Deus das causas impossíveis. E para a honra e glória do Senhor, né? Sempre quando eu me lembro, eu agradeço a Deus, pois Deus fez a obra na vida do meu pai. No ano de 2020, ele se operou, né? E passou por uma fase difícil, onde a cirurgia ficou inflamada, ficou inchada. Ele sofreu muito, passou 20 dias internado nas medicações, nos antibióticos, né? Fez quimioterapia. Você sabe quando fazer esse tratamento, né? Caiu os cabelos. Mas eu ali confiante, clamando ao Senhor, chorava muito porque somos falhos, né? Chorava, tinha medo, mas confiante no Senhor, que Deus podia fazer a obra na vida do meu pai. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu conto esse testemunho aqui. Meu pai está caminhando, está vivo, glória a Deus. Passou por uma fase difícil, mas 2020 para cá, ele está, posso dizer que ele está bem, né? Ele anda, resolve as coisas dele, glória a Deus, não ficou com sonda, porque tem cirurgias que continua com a sonda, né? Ele ficou pouco tempo com a sonda, mas já tirou. E meu pai está vivendo. Eu entreguei a vida do meu pai na mão do Senhor e falei: Deus, tu és o médico dos médicos, nada para ti é impossível, Pai, tu és nosso Criador. Assim como tu nos deu a vida, Senhor,
tem um tempo determinado para a gente sair desse mundo, mas eu não me desesperei com a doença e não, né, confiei em doença que ia levar meu pai. Não, pelo contrário, eu confiei em Deus, que Deus podia curar. E glória a Deus, já faz 6 anos, né? Estamos em 2026. Meu pai está aí contando vitória para a honra e glória do Senhor. Então, o que a gente não pode fazer, Deus pode, não é verdade? Deus é o Deus das causas impossíveis. Que você possa botar o seu impossível nas mãos do Senhor. Que você possa perseverar em oração, pois tudo acontece quando a gente persevera em oração. A gente tem que crer, tem que confiar, tem que insistir até que algo aconteça, que Deus faça a obra. Amém? Você recebe essa palavra nesse dia. Que Deus te abençoe, né? Espero que você já tenha se inscrevido nesse canal, deixado seu like, ativado o sininho das notificações. Se você não fez isso, né? Você que chegou até aqui nesse vídeo, que você possa, né? Se inscrever nesse canal, deixar seu like, ativar o sininho das notificações, para que o YouTube possa continuar, né? Mandando esse vídeo para mais pessoas. Pois evangelizar é preciso e a gente precisa, né? Mandar a palavra do Senhor para mais pessoas, buscar pessoas para Deus, que as pessoas possam, né, se voltar para Deus, buscar Deus verdadeiramente. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.